Bom dia, primeiras séries. Estamos de volta agora no segundo semestre para valer, né? Vamos começar hoje já a fazer atividades. E a gente vai começar o conteúdo do segundo semestre falando de poemas de cordel. Vocês já devem ter falado sobre isso, né? Em tópicos de língua portuguesa, literatura. E a gente falou um pouquinho na semana passada que a gente iria rever esse conteúdo, certo? Mas antes da gente começar, eu vou passar para vocês as instruções de como que vai funcionar agora no segundo semestre. Todas as atividades de produção de texto serão postadas às segundas-feiras, da mesma forma que a gente estava fazendo no semestre passado, de 15 em 15 dias. Ou seja, hoje eu passo atividade, na próxima segunda não passo atividade. Na outra segunda passo atividade novamente, certo? Elas vão ser postadas no GR8, como de costume, e vocês devem devolver por e-mail. O e-mail continua sendo o mesmo, claresproducal, sem cedilha, sem tio, @gmail.com, e vocês têm o prazo até a sexta-feira, né, da semana para entregar as atividades até as 18 horas. Lembrando que o ideal é que vocês entreguem na própria segunda-feira, para não acumular atividade, porque vocês fazem atividades ao longo de toda a semana, então façam as de segunda na segunda, as de terça na terça, as de quarta na quarta, as de quinta na quinta, para não acumular. Na sexta-feira vocês têm a sexta-feira livre para poder atualizar o conteúdo que ficou durante a semana, certo? Então, por isso que a gente pede que vocês entreguem as atividades até na sexta-feira. As atividades realizadas no segundo semestre deverão conter um cabeçalho organizado e completo, com o nome do colégio, data, nome do professor, nome completo do aluno, série e turma. A gente também já estava fazendo isso, só que algumas pessoas deixou esse ponto a desejar. Então, esse semestre não pode acontecer. Então, o cabeçalho tem que estar sempre completo. Aí, após o cabeçalho, você tem que registrar o conteúdo da aula. Por exemplo, a aula de hoje, poema de cordel. Em seguida, vocês vão fazer a atividade proposta no caderno mesmo, tirar a foto ou digitalizar a tarefa e enviar para mim por e-mail, de preferência na segunda-feira. Só que esse semestre vai ter uma diferença com relação ao semestre passado. Vocês vão ter que fazer um portfólio no caderno de vocês. Como que vai ser feito esse portfólio? Após o cabeçalho e o tema da aula, vocês vão ter que sempre deixar algo registrado. Por exemplo, hoje tem atividade de poema de cordel. Na semana que vem não tem atividade, porém vocês vão ter que fazer o cabeçalho da mesma forma, colocar o tema da aula da semana que vem e escrever embaixo o que vocês fizeram. Eu li um texto sobre tal assunto, eu assisti um vídeo sobre tal assunto, eu assisti vídeo aula do professor. Então, todas as semanas vocês vão ter que registrar no caderno de vocês até o que vocês estudaram, não só as atividades, certo? Essa parte do que vocês, por exemplo, semana que vem, vocês não precisam me mandar a foto que vocês fizeram o cabeçalho e registraram. Só que você tem que fazer o cabeçalho e registrar, que aí na outra semana você vai me mandar a atividade, e aí no final do semestre a gente vai dar uma olhada nos cadernos para ver se ficou tudo completo, certo? E aí, nesse portfólio, vocês vão ter a oportunidade de falar também. Eu entendi o conteúdo, eu não entendi o conteúdo, eu gostaria que o professor falasse um pouco mais sobre isso, certo? Para a gente poder olhar isso lá mais na frente. E aí, no final do bimestre, a gente vai pegar o caderno de vocês, olhar se está tudo completo, para assim fazer uma avaliação. Todas as dúvidas desse bimestre terão que ser tiradas pelo fórum, certo? Eu não vou tirar dúvida pelo WhatsApp, não vou tirar dúvida pelo e-mail. As dúvidas serão postadas no fórum. A gente precisa registrar todas essas dúvidas. A gente precisa registrar que vocês estão participando das aulas também no fórum do GR8. Certo? Ok? Tudo certo com as instruções. Então vamos começar com o conteúdo. Começando lembrando o que é poema. Poema está diretamente ligado ao gênero literário lírico. Ou seja, dentro dos gêneros literários lírico, épico e dramático, o poema está dentro do gênero lírico, apesar de existirem poemas dentro de outros gêneros, como a epopeia, que é um poema do gênero épico. Possui como característica principal a estruturação do texto em verso. Todo poema é estruturado em verso. A gente não pode escrever um poema em parágrafos, sempre em versos e estrofes. Não está ligado à objetividade sintática e nem semântica. O que isso quer dizer? O texto poético, ele não precisa ser objetivo. Você pode florear, você pode desenvolver, você pode imaginar, você pode ilustrar da forma que você achar melhor.
Ele também não precisa seguir as regras da sintática. Por exemplo, não precisa vir estruturado em sujeito, verbo e predicado. Você pode inverter as partes da oração. E também não precisa ter sentido semântico. Desde que o poema como um todo faça sentido, os versos e as estrofes não precisam fazer sentido isoladamente. Você pode fazer sentido de um verso com outro, de uma estrofe com outra, desde que o sentido esteja no poema inteiro. A palavra pode ser lapidada, dissecada e subvertida. O que quer dizer isso? Dentro do poema, as palavras não precisam ter o sentido correto da palavra. Por exemplo, bola não precisa necessariamente ser aquele objeto, geralmente de plástico ou de couro, em formato circular, redondo. Então, a palavra bola pode ter vários outros significados dentro do poema. Ela pode até significar outra figura geométrica, certo? A maioria deles está diretamente ligado ao eu lírico, ou seja, geralmente os poemas estão ligados aos sentimentos. Geralmente eles estão ligados aos pensamentos ou opiniões de um autor ou de um pseudônimo do autor. O que quer dizer isso? O poema pode ser escrito por uma pessoa e essa pessoa assinar com seu próprio nome. Ou ele pode criar um personagem para si mesmo e fazer com que esse personagem seja o autor do poema. A palavra poema deriva do grego poem, que significa fazer, criar, compor. Certo? Então, só relembrando um pouco o que é poema. Agora a gente vai falar da diferença entre poema e poesia. Poema e poesia não são a mesma coisa. Poema está ligado à estrutura, né? Todo poema precisa estar em versos e estrofes. O poema é um tipo textual que apresenta delimitações, assim como todos os outros tipos textuais. Ou seja, para ser poema precisa seguir essa regra. Ele precisa estar dividido em versos e estrofes. Já a poesia ela está ligada ao conteúdo. Por exemplo, você pode fazer poesia também em parágrafos. Você pode fazer poesia em desenhos. Você pode fazer poesias através de gestual. Já poema não. O poema ele precisa estar em verso e estrofe. A poesia é um elemento da subjetividade, presente em diversas manifestações artísticas. É o que eu disse, você pode fazer poesia, você pode envolver sentimento em todos os outros tipos textuais, com exceção do gênero dissertativo. A poesia está presente em todos os gêneros literários, épico, lírico e dramático. Você pode fazer poesia no gênero épico, no gênero lírico e no gênero dramático. E, na poesia, não há limite para a criatividade. Para fazer poesia, basta ser criativo, certo? Agora a gente vai começar a falar do poema de cordel, que ele está ligado diretamente ao conteúdo. O poema de cordel não tem uma estrutura fixa, ele não tem número de estrofes fixos, ele não tem rimas nas posições fixas, ele tem rima, porém não é regra. O poema de cordel, como eu disse, ele está diretamente ligado ao conteúdo, ou seja, ele é uma manifestação literária da cultura popular brasileira, mais precisamente do interior do Nordeste. Ele adquiriu força no século XIX, sobretudo entre os anos de 1930 e 1960. O termo cordel foi introduzido pelos portugueses no Brasil e significa em cordas. Antigamente, os poemas eram escritos em folhetos, eram pendurados em cordas, por isso que veio o nome cordel. O poema de cordel também já foi popular na França, na Espanha e na Itália, principalmente no Renascimento, entre os séculos XV e XVII. Aí veio para o Brasil no século XIX e se tornou basicamente uma manifestação literária tradicional nossa. Ele tem como principal característica a oralidade. Todos os poemas de cordel são feitos para serem recitados ou cantados. Sua função social é informar e ao mesmo tempo divertir os leitores ou ouvintes, quem está lendo ou quem está ouvindo o poema de cordel. A sua forma mais habitual, como eu disse, era em folhetos, pequenos livros com capas de xilogravura que ficam pendurados em cordas, daí o nome cordel. O que é xilogravura? A xilogravura era uma arte que fazia gravura sobre madeira, né? Entalhava a figura sobre madeira, fazia como se fosse uma espécie de carimbo, e esse carimbo carimbava as capas dos folhetins, né? E dentro desses folhetins vinham os poemas de cordel. As principais características do poema de cordel são linguagem coloquial e informal, uso de humor, ironia e sarcasmo e presença de rimas, métrica e oralidade.
Geralmente os poemas de cordel falam sobre o folclore brasileiro, religião, textos profanos, política e episódios históricos e realidade social e do cotidiano do Nordeste brasileiro. Existe uma diferença ainda entre poema de cordel e repente. Repente são aquelas pessoas que fazem aqueles duelos de forró, sabe? Que um fala uma estrofe, outro fala outra estrofe, outro fala outra estrofe, outro fala outra estrofe. Esse é o repente, ele é cantado. O poema de cordel pode ser cantado, mas nem sempre. Geralmente o poema de cordel ele é recitado. O poema de cordel e o repente são duas manifestações artísticas diferentes. O repente é baseado na poesia falada e improvisada, geralmente acompanhado de instrumentos musicais. O repente possui características da trova, que é outro tipo de poema que vocês vão ver só no ano que vem. E o cordel é feito por cordelistas, uma poesia popular com traços de oralidade divulgada em folhetos. Viu essa diferença entre os dois? E eu vou deixar para vocês um link de um exemplo de um poema de cordel do Braulio Bessa, que ele recitou em um dos programas da Fátima Bernardes, né, o Encontro com Fátima Bernardes. O poema chama Esperança. Eu também vou deixar para vocês outro exemplo, que é o Fiscal e a Lagarta, de Leandro Gomes de Bastos, esse escrito, certo? Eu vou deixar para vocês também no GR8. E vou deixar uma atividade. Como que vai ser feita a atividade? Eu deixei lá 5 poemas. Desses 5, vocês vão dizer quais são poemas de cordel e quais não são poemas de cordel. E aí depois vocês vão voltar aqui nas características, nessa tela, que está aparecendo para vocês aí no vídeo, e vai falar qual dessas características está presente nos poemas de cordel que vocês encontraram, certo? Então vocês vão pegar os 5 poemas, vão dizer quantos deles são poemas de cordel e por que esses são poemas de cordel, certo? Vou deixar uma dica para quem assistiu o vídeo até o final. São 3 poemas de cordel, certo? 2 não são. Então, fica a dica, quem assistiu até o final já tem essa dica aí, certinho? Então, terminamos a aula de hoje. Lembrando que vocês têm até sexta-feira para entregar a atividade. Ela é facílima, não tem muito segredo, ok? Já deixei uma dica aqui para quem ficou até o fim. Bons estudos para vocês e até semana que vem.